Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 28 de maio de 2021. O presidente russo, na quinta-feira retrasada, em uma reunião em que ele fazia com todo o seu ministério e das principais figuras do seu governo, ele advertiu que aqueles que atacarem o país terão seus dentes quebrados. Vladimir Putin falava em uma reunião, como eu disse, do Ministério. Mas antes de entrar na análise disso, eu quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal, deem o like, não esqueçam, e compartilhem com suas redes sociais. Dizendo que os inimigos da Rússia estavam tentando cortar suas asas cada vez que o país ficava mais forte. Ele introduziu essa discussão no meio dessa reunião ministerial. No entanto, ele não nomeou os adversários do país, explicitamente, mas isso ocorre em um momento de relações difíceis com o Ocidente e principalmente com os Estados Unidos da América. Putin disse que todo mundo quer nos morder em algum lugar ou arrancar algo de nós. São palavras dele, eu estou transcrevendo aqui a tradução das palavras dele. Mas ele ainda complementa, mas aqueles que vão fazer isso, devem saber que vamos quebrar seus dentes para que eles não possam nos morder. De fato, um discurso bem ameaçador. Isso é uma ameaça tanto aos Estados Unidos quanto aos inimigos da Rússia, né, que ele vê a União Europeia como seus inimigos. E também aqueles países que, na realidade, ele invadiu. Ele não está sendo invadido. A Rússia não está sofrendo ameaça de ninguém, né? Mas ele, como ele invadiu os seus países vizinhos, naquele espaço pós-União Soviética, países que, quando a falida União Soviética quebrou e cada país resolveu seguir o seu destino, isso de comum acordo com o governo central da União Soviética, que era o presidente Mikhail Gorbachev na época, ele agora está dizendo que quem invadiu a Rússia, quem atacar a Rússia, melhor, ele vai quebrar os dentes. E ele complementa aqui, é óbvio, e a chave para isso é o desenvolvimento das nossas forças armadas. Ou seja, ele com isso está dizendo, precisamos desenvolver mais as nossas forças armadas. E ele complementa que os esforços estrangeiros para conter a Rússia datam de séculos, ou seja, ele já está voltando até a época dos tsares, que também não eram atacados normalmente, mas sim faziam as suas incursões ao redor da Rússia para aumentar o seu território e pegar terras de outros países ou, quem sabe, anexar outros países integralmente. Essa sempre foi a estratégia da Rússia. E ele quis enfatizar também que não estava militarizando a economia, apesar da economia dele já ser bem militarizada. Mas eu quero mostrar aqui para vocês, eu recebi muito recentemente das forças da Serviço de Inteligência da Ucrânia, que através de satélites, a OSCE, ela avistou tanques de guerra concentrados por forças russas, né, que estão em Donetsk, a menos de 15 quilômetros da frente de batalha, de uma possível frente de batalha que hoje está congelado ali, existe um pseudo-cessar-fogo. Mas, de acordo com o que foi assinado em Minsk, ou seja, foi feito um acordo lá, isso é uma violação, porque esse tipo de equipamento, tanques de guerra, artilharia pesada, lançadores de mísseis, etc., não poderiam estar no território. Mas o Putin trouxe isso e isso está lá. Então não dá para dizer, inclusive, que isso é separatista. Então isso foi visto em abril na região de Donetsk. Também em abril na região de Lugansk, a mais ou menos 25 quilômetros da linha de possível batalha, ou seja, da linha de frente, onde estão os primeiros soldados russos, né? Ele encontrou também sistemas de armas pesadas, tipo obuses, tipo lançadores de mísseis, né? Tipo canhões, ou seja, equipamento pesado de artilharia.
E também tanques de guerra também, em outra região, próxima a uma outra cidade, canhões e obuseiros estão concentrados também pelas forças russas em outra região de Donetsk. Ou seja, aqui, nesse caso, a 15 quilômetros também do fronte, ou seja, dessa linha de batalha. Então essa é uma violação grosseira dos acordos de Minsk pela Federação Russa, né? Ou seja, pelo senhor Vladimir Putin, porque isso não foi feito sem conhecimento dele. E também em março foram avistados 6 tanques de guerra concentrados pelas essas forças militares russas em Donetsk, também a menos de 15 quilômetros, numa outra região. E agora o pior de tudo isso é que eles violam também os acordos internacionais, porque os acordos internacionais hoje proíbem o uso de minas. E vocês vão ver aí no nosso último slide, dessas fotos que eu estou mostrando a vocês, é que minas estão instaladas em algumas estradas lá. Ou seja, isso é proibido, até porque caso haja uma desmobilização após essa desmobilização, o que vai acontecer? Vão ser deixadas muitas minas e vai haver muitos acidentes com civis, ou seja, os crimes contra acordos internacionais e crimes de guerra, os russos continuam fazendo. E vale a pena também enumerar outros territórios que ela tomou. Vocês vão ver aqui, na região da Moldávia, onde os russos estão, com tropas, com tanques de guerra. Na Geórgia também, notadamente, onde eles conseguiram 2 estados, entre eles a Ossétia do Sul, eles estão lá. Lá obrigatório é o idioma russo, né? As escolas é obrigado a ensinar o russo e não mais o idioma georgiano, ou seja, isso é um atentado aos direitos humanos e aos direitos culturais daquela população. E ele vem dizer que se for atacado. Mas na realidade o Putin tem medo. Ele tem medo de que sofra um contra-ataque dessas forças onde ele ocupa, armadas pela OTAN ou armadas pelos exércitos americanos. Na realidade isso acho que foi uma grosseria, já se preparando para a reunião que ele terá no dia 16 de junho, que eu noticiei no meu último vídeo e fiz uma análise sobre isso, para fazer uma demonstração de força. Nós não vamos devolver nada para vocês, ele está dizendo isso. E não venham tentar conquistar, que o chumbo vai comer grosso. Lamentavelmente, é assim que age Vladimir Putin, é assim que age a Rússia e seus dirigentes, historicamente, desde os tempos dos tsares. É óbvio que Putin quis dar um recado para os seus potenciais inimigos, para os seus potenciais adversários, vamos chegar assim, que podem mover ou têm condições de mover uma guerra contra ele. Não digo contra ele, mas contra a Rússia, mas ele entende que é contra ele e esse grupo dele que dominam o poder. Isso é muito lamentável. Como eu tinha expressado no meu vídeo anterior, acho que a negociação com o Biden no dia 16 de junho poderá não trazer ganhos para como o Biden espera, porque o presidente russo já vem predisposto a jogar numa linha mais dura, sem ceder. Ele vai dizer, não, o que nós já tomamos é nosso. Ele interpreta assim, o que 300 anos atrás era nosso, continuará sendo nosso. E eu até fiz uma pergunta no vídeo anterior. O Alasca, que era da Rússia, também a Rússia vai tomar, que na realidade os Estados Unidos compraram do Tsar Alexandre II, né? Entre outras, né? E escute, vocês vão devolver também, Rússia? O Putin, você vai devolver para a China aquela parte da Mongólia que você tem, aquela parte da Sibéria, você vai devolver para a China também? Então, é uma coisa, ele assim, vem a nós o vosso reino, ou seja, tudo para ele. Para os outros não tem direito nenhum país tem direito, apenas Vladimir Putin, apenas a Rússia, esse grupo que ele opera. Se precisar fazer a desgraça do povo dele, ele vai fazer, porque sem dúvida, grande parte, não é 100%, mas grande parte da economia russa, ela é militarizada, ela está em cima, fomentando o desenvolvimento de armas, está sustentando o exército, como Stalin fez, como Khrushchev fez, ou seja, investir nas armas. Eles fizeram o Holodomor, tiraram toda a comida dos ucranianos, mataram de fome 10 milhões de ucranianos, e para onde que foram esses cereais?
que eles tiraram para alimentar o Exército Vermelho, na época chamado Exército Vermelho, que era o Exército Russo. Exatamente isso que foi feito. Então hoje parte significativa da economia é militarizada. É para eles terem como defender o status quo desse grupo. Lamentavelmente, eles agem na contramão da humanidade, eu não digo nem da história, mas eles agem na contramão da humanidade, do bom senso, né? Se você analisar escatologicamente dentro de uma visão religiosa, provavelmente o anticristo vai surgir dali, né? Ou alguma coisa parecida. Eles estão desenvolvendo armas de destruição em massa já há muito tempo e aperfeiçoando agora essas armas de destruição em massa para quê? Para destruir quem? Para destruir o que eles chamam de inimigos, a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, etc. Todo mundo que se contrapor às ideias deles é inimigo. Lamentavelmente. Este é Putin e fez mais uma ameaça, entre outras que ele já fez à humanidade. Obrigado a todos. Inscrevam-se no canal. Conto com vocês. Provavelmente esse tipo de matéria vocês não viram em canal nenhum aqui no Brasil. Compartilhem com suas redes sociais. Não esqueçam, deem o like, apertem lá o like. Agradeço a todos os inscritos no canal, agradeço a vocês que assistiram esse vídeo. Deus abençoe a todos, paz e bem.